querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, mais uma vez tenho o prazer e a honra de falar com vocês diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É um prazer estar com você sempre em nossas pré-aulas, estudando as lições da nossa classe de adultos. O Senhor tem plantado você, a mim, a nós, nas igrejas locais que Ele mesmo fundou durante ou por todo esse mundo. E lá o Senhor nos deu esse ministério glorioso de ensinarmos a palavra de Deus para o povo do Senhor e aparamentarmos os obreiros da casa de Deus e também os futuros obreiros da casa de Deus. Como eu sempre digo aqui, o ministério do professor da Escola Bíblica Dominical ele é poderoso, porque os grandes homens de Deus sempre dão esse testemunho, que os fundamentos da sua teologia sempre foram dados nas classes da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje chegando na 12ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 e estamos estudando nesse trimestre com o pastor Elianai Cabral um título extraordinário, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Estamos vivendo nessas 13 lições desse trimestre um verdadeiro curso sobre a família, material extraordinário. E é uma pena que já estamos chegando no final desse trimestre, nessa 12ª lição. Como está aqui na nossa tela, o título da lição de hoje vai nos falar sobre criando filhos saudáveis. Esta saúde que nos propõe o tema dessa lição vai falar, claro, que da saúde espiritual. E por que também não dizer psicológica ou mental e também do corpo dos nossos filhos. Afinal de contas, somos corpo, alma e espírito, e o Evangelho tem formado uma igreja, e nesta igreja a totalidade do ser humano tem sido, então, tocada por esse Evangelho poderoso e maravilhoso. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, e aí no seu lar, bendito é o fruto que sai do seu interior, que sai do seu ventre, e os filhos que o Senhor tem nos dado são heranças vindas do céu, flechas que enchem a nossa aljava, e o Senhor, através da sua palavra, Ele nos dá então instrumentos e ferramentas para fazer dos nossos filhos as pessoas mais abençoadas que possam existir na face da terra. Que esse ideal divino se cumpra na sua família, que esse ideal divino ele se cumpra na igreja local onde o Senhor te plantou e que o Senhor te use nesse próximo domingo para chamar a atenção da igreja para esta missão extraordinária que é aplicar o ideal divino sobre a sua família, principalmente nos filhos. É complicado quando nós olhamos para a nossa limitação, para a finitude da nossa humanidade, diante de uma proposta tão grande de Deus, que é lidar com almas, as almas dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos. Cada ser humano tem a sua individualidade, a sua personalidade, as características que formam essa identidade pessoal de cada um deles. Não há, então, algo parametrizado, um método eficaz dentro de normas pré-estabelecidas. Resumindo ou facilitando a nossa compreensão, criar filhos não é como pegar uma receita de bolo e fazer um bolo ou qualquer outro produto que você esteja já no alto de um domínio de o fazê-lo. Não é tão simples assim. Mas há princípios divinos que ordenam a vontade de Deus. E se nós então apelarmos para o princípio divino, se nós então cultuarmos valores dos nossos lares, se nós tivermos uma metodologia devocional dentro dos nossos lares e priorizarmos a palavra do Senhor, a intercessão do Espírito Santo e o convívio com os salvos lá na igreja, nossos filhos então terão um ambiente saudável, não moderno e nem sofisticado,
com uma pedagogia muito avançada ou uma didática excelente, mas no próprio fazer cristão, do adorar a Deus, do servir ao Senhor, do envolvimento com o corpo de Cristo, os nossos filhos acharão um universo propício para se desenvolverem para Deus. E é sobre tudo isso que nós vamos estudar aqui na nossa lição de número 12, que tem já na sua leitura bíblica em classe, lá no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 40, depois do 42 ao 52, os elementos necessários para a nossa análise aqui nesta nossa pré-aula. Então, a leitura bíblica vai falar sobre Jesus lá com os doutores em Jerusalém, naquele pós-Páscoa, quando os seus pais voltando para a sua cidade, eles se veem sem Jesus e voltam a Jerusalém e o encontram no meio dos doutores, discutindo acerca dos mistérios do reino de Deus com aquela classe oligarca e privilegiada da sociedade judaica da época. E um menino de 12 anos, ele está conversando ou versando a teologia judaica no mesmo nível daqueles doutores. É algo incrível, é algo extraordinário, quase que inimaginável para os padrões de hoje, mas esse padrão de Cristo aos 12 anos pode ser replicado em nossos filhos, em nossos lares, para a glória do nome do Senhor. Então nós temos nessa lição Lucas 2:52 como o texto de ouro da nossa lição. E ele vai nos dizer assim: crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e também para com os homens. Então nós temos sabedoria, estatura e graça, três elementos que estão em Cristo. E em todos eles Jesus está crescendo. Ele está crescendo em sabedoria, na sua estatura e também em graça. E isso fala que nossos filhos, então, precisam ser desenvolvidos. Então, nós como pais, damos os elementos e o Espírito de Deus aplica o ideal divino em nossos filhos, os fazendo crescer. E o crescimento é movimento, é desenvolvimento, é algo sempre novo, é sempre renovado, é sempre avivado. Então, nesta dinâmica de Deus, na vida dos pais, na família, os filhos são atingidos e eles crescerão para a glória de Deus. Temos aqui como verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos. Falei dos princípios, eles aqui com vocês, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então, tudo aquilo que está desordenado, desequilibrado, ou deformado, não vai trazer o que? Saúde. O que seria saúde neste processo pedagógico de crescimento intelectual, espiritual e doutrinário na vida dos nossos filhos? Seria o desequilíbrio de todos esses princípios que vão fazer com que nossos filhos não se desenvolvam. E o estabelecer desses princípios farão com que eles, então, se desenvolvam. A introdução, a gente, por conta do tempo, passa, chegamos no nosso primeiro tópico da lição de número 12, e já nós temos como síntese: Jesus cresceu em uma família no mal e viveu como qualquer criança em Israel. Normal, melhor dizendo. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Chegamos aqui no nosso primeiro subtópico. Jesus, ele é de fato um filho especial. Então, nós sabemos que dentro da questão da individualidade, a personalidade é formada por certas características distintivas. E para a glória de Deus, Jesus ele tem estas características. O pai e a mãe devem ser muito honestos intelectualmente falando. Nessa análise dessa questão das virtudes ou vícios, né, que já aparecem na composição da psique dos seus filhos. E trabalhar, orar, consagrar e pedir a Deus que de fato trabalhe nesses elementos que são próprios da vida ou da individualidade daquele ser chamado nosso filho. Os filhos não são iguais. Eles estão dentro de um lar,
eles estão debaixo dos efeitos dos comportamentos dos pais, da cultura aplicada na família, mas eles vão pegar estes elementos conjunturais da família e eles formarão a característica pessoal. Então, o pai e a mãe devem ter a sabedoria de Deus, a honestidade intelectual, a humildade para reconhecer aquilo que é positivo ou negativo nos seus filhos e trabalhar com foco específico em cada uma das características que vão formar a personalidade dos seus filhos. Pais responsáveis, eles se preocupam então com esse desenvolvimento dos seus filhos. José e Maria eram descendentes de Davi, eles eram da raiz de Jessé, vai nos dizer a lição, e o casamento deles acontece por uma revelação do anjo a Maria e também a José. E depois que o anjo manifesta, depois que ele revela o projeto de Deus na concepção de Cristo em Maria, depois que José está com o coração pacificado de que não foi traído, o texto bíblico vai nos dizer, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Então ele recebe sua mulher, e essa linguagem aqui é uma linguagem do coito, do ato sexual, e não a conheceu até. Esse conhecer é a linguagem sexual. Então receber a sua mulher é manter a aliança do casamento. Ele esteve por certo, por revelação divina, que não tinha sido traído por Maria, que agora se achava concebida do Espírito Santo. E não a conheceu. Aqui é que está a linguagem sexual. Conhecer é entrar a sua mulher, é manter relações sexuais, até que ela deu à luz o seu filho primogênito. E pôs-lhe o nome de Jesus, como está escrito lá em Mateus capítulo 1, 24 e 25. Esse texto deixa claro que então José e Maria, não Maria e José e Maria, então, eles tiveram um casamento normal. Aqui, nesse primeiro subtópico, é importantíssimo que os cristãos prioritariamente casem com cristãos. Por que eu digo isso? Porque no primeiro tópico aqui, naquele primeiro detalhe ali do texto da nossa lição, eles eram descendentes de Davi. E aí, os cristãos são regenerados pelo Espírito Santo, nascem de novo, não é? E aí, como diz Pedro lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, então, nós, a igreja, somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos, então, um povo, uma nação santa e um povo adquirido. Então, prioritariamente, nós precisamos ter essa ascendência do Espírito para que possamos, então, nos ordenar pela lei do Senhor, né, pela lei do Espírito da vida, hoje na dispensação da graça, nos fazendo, então, viver o melhor de Deus na terra. Na plenitude da graça, crentes podem e devem buscar a aprovação divina acerca do seu relacionamento posterior ao matrimônio. Foi o que o anjo fez aqui nesse segundo detalhe da nossa lição. E depois, um matrimônio abençoado está fundamentado em uma vida íntima santificada por Deus. Então, a vida sexual, a vida íntima, o relacionamento íntimo do casal tem que ser santificado por Deus, para que ele não saia do erotismo do bem, para aquela coisa do sentimento do marido ser para a esposa e da esposa ser para o marido, né? Dentro daqueles detalhes da afeição mútua, do gosto, da predileção, do querer bem, e partindo lá do erotismo para a pornografia. Então nós precisamos ter uma vida íntima santificada por Deus. O sexo não é um pecado, o matrimônio ele está fundamentado sobre este valor que Deus coloca dentro de nós, só que este sentimento precisa estar pacificado e santificado por Deus para que ele não se torne, então, inclusive dentro do casamento, né, ou numa linguagem jurídica interna corporis, prostituído por conta da má consciência. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Então Jesus foi o primogênito, segundo Lucas capítulo 2, versículo 7. Primogênito, a palavra grega é prototokon, ou protótipo, ou seja, ele é o primeiro, ele é a base, ele é a imagem dos demais. Quando uma empresa vai lançar um produto, ela, antes de lançar o produto, ela faz um protótipo. Esse protótipo ele é testado, ele é medido, ele é mesurado, ele é ordenado. Então, quando se chega a uma definição
do padrão da forma, das medidas, da qualidade, ele é então posto numa linha de produção e ele replica outros produtos. Então, a palavra protótocon ou protótipo fala deste primeiro ser. Jesus, ele é o primeiro dos demais filhos do casal José e Maria, e não Maria e José, dando aquela ascendência a Maria sobre José, do qual o texto bíblico pouco fala, e dando margem a essa percepção mariólatra, como na maioria dos cristãos brasileiros veem Maria como um ser especial, santificado, e em culto a esta visão mariana está também uma abominação do sexo, como se o sexo fosse um pecado. Então essa é uma deturpação social do brasileiro. Nós não, como evangélico, nós não vemos no sexo algo maldito, assim como também no dinheiro, nas finanças, no tesouro. Então nós temos de Deus o sexo, o dinheiro, como poderes de Deus para a nossa santificação, para a nossa edificação, para abençoar as nossas famílias. Então Jesus é o primogênito, é o primeiro de muitos irmãos do casal José e Maria. A Bíblia registra que os pais tiveram outros filhos, como está ali em Marcos 6:3. E seus irmãos não aceitavam, como diz lá João 7, de 1 a 5, eles não creram no ministério de Jesus. O Novo Testamento, ele está ali clarissimamente falando de uma família ordenada, normal, com um ente divino encarnado no seu meio por um projeto divino, e o protagonista do evangelho é Jesus, não é? E as outras personagens dos evangelhos são os coadjuvantes nessa história toda. Aqui, como subsídio, o cuidado dos pais com o primeiro filho. Falamos do primogênito, então, gerando filhos saudáveis. Vamos olhar a questão do primeiro filho. Então, pais de primeira viagem devem estar conscientes de sua inexperiência na paternidade e não temer o novo. Então, você nunca teve um filho. E quando o filho está chegando, não adianta querer fazer cursinho, pegar lá teoremas e ficar fazendo ali pragmatismos pedagógicos para, se eu cumprir essa meta, meu filho vai ser abençoado. Não, a gente sempre erra. Por quê? Porque nós estamos construindo uma relação. E aí, de repente, chega o filho, e aí, então, esse filho, o primeiro, geralmente ele pega o casal na subida, né? No começo das conquistas, no começo das posses, ele vai pegar ali um casal que financiou uma casa, financiou seu primeiro carro, está pagando as suas contas, tudo é muito novo, e ele vem, e ele agora, ele é amado, ele é recebido, mas na visão moderna e atual, ele é visto como um problema. E aí, de repente, ele sofre porque em determinado momento ele pode ser considerado um peso. Casais saudáveis, baseados e lastreados, fundamentados na palavra de Deus, sabem que filhos são bênção e filhos enriquecem uma casa. Então o primeiro filho, ele vem e ele participa do início da relação e geralmente ele sofre por conta da inexperiência dos seus pais. Portanto, casais jovens devem buscar nos mais experientes subsídios para que possam honrar a Deus pelo privilégio de receber a herança do Senhor. Eu não sei direito como se faz isso, como se faz aquilo. Vá nos mais velhos e eles já têm a experiência e eles vão então falar para você do que você precisa para ser um bom pai na primeira experiência como pai ou mãe. Também é importante ressaltar aqui que nós somos contra essa cultura do filho único, como se vê em muitos casais evangélicos hoje. A conta é simples, se nós somos dois, nós precisamos pelo menos ter 2 filhos para que então a gente deixe a humanidade do jeito com que ela estava quando nós nos formamos casais. Então éramos 2, deixamos 2 filhos, a humanidade pelo menos está se mantendo populacionalmente falando. Então, a questão de um filho só, penso eu, que pelas escrituras sagradas, ela não é uma cultura oriunda de Deus. E geralmente quando vem os outros filhos depois do primogênito, o primogênito sofre mais e a gente tem aquela sensação de que o filho mais novo é mais inteligente que o mais velho.
Mas não é isso, é que o mais velho ele foi então vítima, deixa eu usar esse termo, vítima da inexperiência dos pais de primeira viagem. E o outro filho, ou os outros que vêm, eles então já pegam os pais mais experimentados, pegam os pais agora com mais domínio sobre a vida e as contingências da vida, e aí então parece que são mimados, parece que são privilegiados, mas quando é uma relação normal da família por conta das fases que o casal já viveu e está vivendo. C, guardar e proteger os filhos primogênitos das eventuais crises do início do matrimônio. Isso aqui a gente já tem falado no nosso comentário. Segundo tópico da lição, o modo de criação de Jesus. Síntese, a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Jesus cresceu em uma família... Estou lendo a outra síntese aqui. A criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Então vamos lá. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca o trataram os demais filhos com desprezo. Isso é muito importante. O privilégio é o privilégio para poucos, né? Ou a lei para poucos, melhor dizendo, privilégios. Quando você privilegia alguém, você está o sacando do todo e você está dando benesses para ele em detrimento de outros. Nós não podemos fazer isso. Nós temos ali filhos, eles são diferentes e é normal que um deles seja mais bonito, o outro mais inteligente, o outro mais corajoso. E aí, então, a gente deve administrar bem essas diferenças para não causar rusgas no relacionamento deles. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. E nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Coloquei ali destacado em vermelho, José e Maria evitaram conflitos, promovendo um ambiente de convivência sadia no seu lar. Então, é muito complicado você ver ali uma qualidade extremamente especial num filho e você ter que protegê-lo dos outros, fazer com que os outros admirem e esse que tem uma qualidade especial respeite também a limitação dos outros filhos. Isso é uma possibilidade, você criar diferentes no mesmo nível sem fazer distinção das capacidades e qualidades de uns para com os outros. E sobre ainda a infância de Jesus, nasce em Belém, ele então está lá na manjedoura, o nosso autor diz ali, né, no prato da vaca, ali onde o gado comia. Depois de 8 dias ele foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus, o Senhor salva, o Salvador, recebeu tratamento semelhante dos outros meninos nascidos em Israel. Ele é normal, ele é comum até então. O nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer outro menino da Judéia, só que por uma provisão divina, ele foge, ele escapa da matança de Herodes, para mais tarde voltar para a terra de Israel em cumprimento, né, tanto na fuga para o Egito como no retorno do Egito, para cumprimento da palavra profética sobre ele. Então, aqui, nestes eventos, do desenvolvimento da vida de Jesus, a própria história, os eventos e o momento começam a colocar Jesus dentro da profecia bíblica e as coisas começam a fazer sentido dentro dos eventos que ele está vivendo e experienciando. Aqui, pais extraordinários. José e Maria foram hábeis em inserir o menino Jesus no universo judaico. Aqui, pais evangélicos precisam, então, se aculturar ao mundo evangélico e inserir seus filhos dentro deste mundo evangélico, que é todo especial, marcado pela doutrina da salvação, com todo esse composto da redenção, desde o novo nascimento até a glorificação, esse convívio litúrgico do fazer a obra de Deus, porque nós servimos a Deus com práticas não litúrgicas em si, mas culticas que envolvem serviço, comprometimento, envolvimento.
E tudo isso é muito lindo, nós temos um fazer cristão. Nós temos então uma adoração carregada de práticas e não só de simbolismos. Nós não somos religiosos, nós não temos sacramentos, mas nós temos envolvimentos na obra de Deus. E a habilidade de inserir os seus filhos nessa cultura é essencial para o desenvolvimento deles na casa de Deus. Mesmo em sua simplicidade, trouxeram para dentro do seu lar os preceitos divinos e inseriram na consciência de seu primogênito a relevância da lei divina e os princípios elementares da sua fé. Na Galileia, onde Jesus é criado, não há escolas. Seus pais são muito simples, mas Jesus ele estava carregado da palavra de Deus. Às vezes nós temos teologia, nós temos ali escolas extraordinárias de ensino teológico com academicismo muito elevado, mas nós não temos a palavra habitando no coração dos nossos membros. José e Maria, eles transcendem as suas limitações e o contexto em que vivem, e o menino Jesus é cheio da palavra de Deus. Isso para mim é extraordinário. Cabe aqui destacar o mundo conturbado da sua época, principalmente o autoritarismo do imperialismo romano, e tudo isso manifestavam a esperança em Yahvé. Ou seja, assim como eles criam no Messias que estava vindo e revelado foi a eles que aquele menino era o Salvador, nós como igreja temos a esperança da vida de Cristo a qualquer momento, e isso move a nossa adoração e a nossa cultura cristã, e isso deve também tocar profundamente no imaginário dos nossos filhos. A adolescência de Jesus, ele crescia em estatura, graça, crescia em estatura, sabedoria e graça, já falamos disso, lá no nosso texto de ouro. Nós temos ali sobre a infância até a manifestação de Jesus, apenas essa experiência dele em Jerusalém com 12 anos. Com 12 anos eles faziam o Bar Mitzvah. Então o mitzvah, fala das leis de Deus, as 613 leis de todo Israel. E aí quando o menino tem 12 anos, ele está inserido nesse universo. Bar Mitzvah, ele é o filho da lei. Agora ele está pronto para ser um judeu, vivendo pela lei de Moisés, que lhes foi dada por revelação divina. Então, Bar no hebraico é filho, Mitzvah fala das leis, ou do conjunto das leis, filho destas leis. A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu pela observância de se participar das grandes festas judaicas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Ou seja, a família de Jesus ela tem uma vida ordenada pela palavra de Deus. 4, a juventude de Jesus, dos 12 aos 30, a gente praticamente não sabe muita coisa acerca de Jesus, ou praticamente nada. Depois da experiência com os doutores da lei, só depois, com 30 anos, a gente vai ver Jesus aparecendo para ser batizado por João Batista. E, claro, por conta da ascendência profética de Jesus e pelo costume, pelo hábito, pela exigência de um profeta no contexto judaico, ele necessariamente ter 30 anos de idade, a gente julga então que com 30 ele aparece ali. Com 12 ele está pronto para pregar, mas ele espera mais 18 para cumprir então a tradição dos homens. Veja que Platão e os filósofos anteriores a Jesus diziam que uma pessoa ela só pode ser filósofa com 50 anos de idade. E qual é a justificativa desses 50 anos de idade lá na visão filosófica? É que com 50 anos o homem já não está mais dominado pelas suas paixões. Então, quando ele está livre das suas paixões, ele está equilibradamente preparado para pensar filosoficamente e transcender ao mundo dos comuns. Já com 30 anos de idade, a visão acerca do profeta ele está na plenitude do varão perfeito, ele está na idade certa para poder andar, caminhar, se locomover, fazer, e com 30 anos ele certamente já teria condições de manter um ministério profético. Porque os profetas de hoje, eles geralmente pedem muito auxílio para si. Na visão deles, com 30 anos, ele já estava com a sua vida, inclusive financeira e profissional definida, ele poderia então exercer o ministério profético sem ser pesado para as demais pessoas. Tudo que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro.
E aí eu coloco sobre o silêncio bíblico. O cristão não deve explorar misticamente o silêncio bíblico sobre temas que o Senhor não nos quis revelar. Como há evangelhos apócrifos que falam de milagres do menino Jesus, ressuscitando animais e coisas parecidas. Isso tudo faz parte do universo imaginário, do ideário de pessoas que gostam de se envolver em questões místicas. E aí a gente acaba querendo colocar temperos ao evangelho, destacar o menino Jesus desde cedo, superdotado, especial ou coisa parecida. Não, ele foi um homem comum de nós, inserido na sua cultura, e ele foi crescendo normalmente. E é isso que deve acontecer com os nossos filhos para que eles se tornem saudáveis. E um dos pontos aqui dessa saúde intelectual, moral, ética, espiritual dos nossos filhos é a humildade. É saber o seu limite como ser humano. Acerca da vida de Jesus anterior ao seu ministério, fica evidente a intenção bíblica de nos deixar claro que Cristo viveu como um homem comum. Então, se não há o que destacar, é porque ele viveu uma vida comum. Cristo conviveu, se adequou, assumiu responsabilidades e, acima de tudo, adorou Yahvé, dando exemplo de devoção na busca pelo conhecimento de Deus, que se revelou já com 12 anos de idade e depois na ressignificação da lei por seu ministério. Aqui no terceiro tópico, o tríplice desenvolvimento de Jesus. E como síntese, nós temos que o Senhor Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos lá, então, Jesus crescia em sabedoria, primeiro subtópico do tópico final desta lição. Jesus recebe uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler, a escrever, viveu uma vida simples, pois sua mãe era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, em relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Legal isso. Jesus cresceu como todo adolescente, deu aquele estirão, mas na sua compleição mental ele já tinha muito mais do que os 12 anos que ele manifesta diante dos doutores naquela Páscoa. Ele cresce então em estatura. Depois da sabedoria, o texto se preocupa com a sua estatura. Então, na questão física, o texto está no contexto do desenvolvimento físico de Jesus. Jesus viveu até os 30 anos em Nazaré, tinha estatura mediana como qualquer judeu, seu corpo era normal, saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria, como diz Marcos 6, de 1 a 3. Então, trabalhou, era normal, era comum, não era destacado na sua compleição física, até para cumprir também Isaías, que diz que ele é um homem de dores, um homem de trabalho, ele era um homem comum, não víamos nele nenhum tipo de beleza para que o desejássemos, e isso tudo fala de que nós precisamos olhar para Cristo pela fé e não procurar uma imagem de Jesus para o adorar, mas sim a imagem que se forma dele em nossos corações pela palavra que ele pregou. Então, os sentimentos acerca de Jesus, os impactos da sua santidade, da sua personalidade, da sua doutrina, é que vão formar um caráter dentro de nós. E não uma imagem idealizada para que a gente admire a imagem e esteja muito aquém das leis, da doutrina, do ensinamento que ele se propõe a nos dar para que a gente conheça de fato o Pai. Então, nós vamos aqui no terceiro subtópico, Jesus crescia em graça diante de Deus. Então, a graça para com Deus Pai tinha a ver com a sua consciência de Jesus quanto à natureza e sua missão. Por que é que me procuráveis? Ele pergunta para os seus pais lá em Lucas 2:49. Vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ele já tinha consciência plena da sua missão. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. De fato, Jesus ele era surpreendente. E uma coisa que Jesus faz com maestria era não ficar respondendo perguntas, mas ouvindo e fazendo perguntas. O cristão, quando tem certeza da sua salvação, ele sabe fazer as perguntas necessárias para então expor aquilo que está dentro de si. 4 lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Esses alicerces aqui devem ser observados. As emoções,
o convívio social. E é muito importante a gente destacar que nesta época pós-moderna, com as redes sociais, onde você tem a condição de ter milhares de amigos ao toque de um botão, a gente percebe que nunca houve tanta solidão nas pessoas. É um paradoxo, você tem possibilidade de milhões de amizades e às vezes você tem pouquíssimas amizades porque você não tem essa sociabilidade. Então, pais, promovam sociabilidade para seus filhos, permitam com que eles convivam com outras crianças, permita que a sua família seja tocada por outras famílias e vá para a igreja e se permita conhecer pessoas, conviver com pessoas e trocar experiências com pessoas. E também, principalmente, espiritual. Os dons estão aí para que um edifique o outro, pela graça de Deus. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob sua responsabilidade prover um ambiente propício para que seus filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Esse tópico aqui complementa o anterior que eu acabei de ler. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção por seus filhos. E aí, como subsídio desse terceiro tópico, eu coloquei aqui, Jesus teve um percurso formativo. Então, ele nasceu por revelação divina. Então, Jesus, ele tem um propósito. Quantos de nossos filhos são gerados por promessa de Deus? Então a gente precisa sempre estar evocando sobre os nossos filhos a promessa de Deus sobre a vida deles. E essa promessa, ela vai chamar a atenção de que a vida deles não é sem propósito. Ou seja, a vida deles é uma vida que foi proporcionada por Deus para um determinado fim. E a felicidade dos nossos filhos, teleologicamente falando, que é a busca do fim útil das coisas, é estar dentro do projeto divino. Se eles são gerados por Deus por promessa, eles só poderão ser felizes se estiverem realizando a promessa de Deus nas suas vidas. Isso é uma questão de lógica. As Escrituras foram preponderantes na formação intelectual de Jesus, principalmente as profecias sobre ele. Então, nesse universo teocêntrico, a lei de Deus é o fator propulsor da intelectualidade daquele povo. Jesus, então, ele é alfabetizado na lei de Deus e, de repente, a lei de Deus começa a fazer sentido para si. Ele vai para o Egito, ele volta do Egito, vai morar em Nazaré. Então, ele já começa a se perceber dentro deste contexto e aquilo vai fazendo sentido e as coisas vão ficando claras diante dos seus olhos. E tem mais aqui, Isaías 11:2 vai dizer que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de Deus estavam sobre Cristo. E eu quero aqui, de certa forma, profetizar sobre a sua vida, da sua igreja, dos seus alunos que lhe ouvirão nesse domingo, que os olhos de Deus estarão sobre os nossos filhos, e a provisão divina estará trabalhando em torno deles para que eles, assim como Jesus, estejam dentro e no centro de um propósito e eles se descubram diante de Deus e tudo comece a fazer sentido para eles, para que eles então amem ao Deus da palavra e aí então possam fazer como Israel no seu grande Shema, na sua grande oração: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, chegamos à conclusão da nossa lição e pedimos que você ore, que você compartilhe esse conteúdo, que você divulgue nas suas redes sociais e nos permita ser um pouquinho mais relevantes na sua vida e por esta plataforma aqui na internet. No demais, que o Senhor Jesus te dê nesse próximo domingo uma boa, esplendorosa aula. Que você seja produtivo no reino de Deus e você seja muito feliz. E até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Até lá.